Olá, amigo. Olá, amiga. Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos com você a palavra do Senhor, a palavra inspirada. Antes de estudarmos a palavra de Deus, eu gostaria de dizer que estamos nesta série, né? Nisto Cremos. É uma série de estudo das Sagradas Escrituras. Como entender a palavra de Deus? Antes de estudarmos o assunto de hoje, que promete, é um assunto muito empolgante da palavra de Deus, eu gostaria de anunciar os nossos canais. Lá no YouTube, pr. Gonçalves, no Facebook, no perfil Emanuel Gonçalves e na minha página pr. Emanuel Gonçalves. Está passando aí na sua tela, no seu smartphone, como também no seu tablet e televisor, tá bom? Antes de estudarmos a palavra de Deus, a santa, inspirada palavra do Senhor, é importante nós pedirmos a sua orientação para o assunto desta mensagem. Se puder, feche seus olhos e ore juntamente comigo. Querido Pai Celestial, ao estudarmos a Tua palavra nesse instante, nós pedimos a Tua iluminação para que possamos juntos compreender a Tua inspiração. Dá-nos a Tua bênção, pois te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Já estudamos sobre as Escrituras Sagradas, que foi a primeira crença da doutrina de Deus. Em seguida, a Trindade. Depois, a doutrina, no caso ainda de Deus, a crença do Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Hoje, estamos na segunda doutrina, que faz parte, do estudo da sua santa palavra. Agora, a sexta crença, nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso, que é sobre a crença de número 6, a criação. E eu gostaria de sua atenção para o que a Bíblia nos informa a respeito de um assunto tão impressionante que é sobre a criação deste planeta e quem é o seu originador, quem é o seu criador. Então, sabemos muito bem que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Deus, o nosso Pai Celestial, ele nos deu a sua iluminada palavra, né? Deus é o criador de tudo, né? De todas as coisas. E eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque através da Escritura nos foi concedida essa revelação especial para aprendermos mais sobre o que é Deus, quem é Deus e quem é o Criador de tudo e de todas as coisas, tá? Então, como Deus já havia dito para vocês, é o Criador de todas as coisas, ele revelou nas Escrituras o relato autêntico de sua atividade criadora. A Bíblia diz: em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E descansou no 7º dia, né, dessa primeira semana da criação. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 20, verso 11. Assim ele estabeleceu o sábado como perpétuo monumento comemorativo de sua esmerada obra criadora. É importante notar que a obra que Deus fez para nos dar alegria, né, nos dá conforto, nos dá paz, é a obra maravilhosa da criação. Por exemplo, o primeiro homem e a primeira mulher foram formados à imagem de Deus e também à sua maravilhosa semelhança, como obra-prima da criação. Foi-lhes dado domínio sobre o mundo e atribuiu-se-lhes a responsabilidade de cuidar deste planeta. Quando o mundo foi concluído, ele era muito bom, proclamando a glória de Deus. Então, essa é a sexta crença e seja bem-vindo você, onde você estiver nesse momento, de dia, de noite, pela manhã, à tarde, estudando comigo Nisto Cremos. É uma série de doutrinas bíblicas e também de 28 crenças que já estudamos até o presente momento, 5. Estamos na sexta, que faz parte da segunda doutrina, a doutrina do homem. E hoje, o relato maravilhoso da criação de Deus. Deus realmente é o Criador? O relato bíblico a respeito da criação, amigo, amiga, é bem simples.
sob o comando do Criador de Deus, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, conforme recitei para vocês, está escrito em Êxodo capítulo 20, no versículo 11, aparecem instantaneamente. O pequeno período de 6 dias contemplou a mudança da terra, né? Que era sem forma e vazia. Então a terra ela passou de ser sem forma e vazia para ser o que nós conhecemos hoje. Planeta Terra, povoado de muita gente, e há muitos continentes e muitos países no globo. Vindo então essa terra, logo das mãos do Criador, tornar-se um luxuriante planeta fervilhante de criaturas plenamente maduras e as mais variadas formas de plantas. O nosso planeta foi adornado com cores claras, puras e brilhantes, variadas formas e fragrâncias colocadas ao lado de extraordinários sabores e perfeição de detalhes e funções. Depois disso, a Bíblia diz em Gênesis 2, no versículo 2, eu estou com a Bíblia aqui aberta agora, nesse momento, e eu gostaria de ler o capítulo 2 de Gênesis, quando justamente Deus acaba de fazer o planeta Terra. No versículo 2 deste mesmo livro, diz assim, ó, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, né, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então Deus, capítulo Gênesis 2, verso 2, ele cessou sua obra criadora a fim de celebrar e desfrutar. Seriam lembradas para sempre a beleza e majestade daqueles 6 dias pelo fato de ele parar para a celebração. Vamos examinar um pouquinho, brevemente, o relato bíblico no tocante à criação. E isso está registrado no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1. Se você puder, pode ler a Bíblia comigo? Capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Fantástica declaração de Moisés. Por falar em Moisés, Moisés escreveu vários livros. Os mais conhecidos são o que nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Ele também escreveu o livro de Jó e Salmos também, alguns salmos. Então, Moisés ele começa a sua narrativa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, ela achava-se envolvida em águas e escuridão. E no primeiro dia, Deus separou a luz das trevas, chamando a parte clara de manhã e a parte escura de noite. Gênesis capítulo 1, versículo 5. No segundo dia, então, Deus ele separou, né, a atmosfera das águas que se espalhavam sobre a terra, criando assim condições para que outras formas de vida se desenvolvessem. No terceiro dia, Deus reuniu as águas terrestres num lugar específico, estabelecendo terra seca e mares. Então Deus vestiu as montanhas, praias e vales. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Gênesis capítulo 1, versículo 12. No quarto dia da criação, Deus estabeleceu a lua, o sol e as estrelas, com um objetivo: para sinais, para estações, para dias e também para anos. O sol deveria governar o dia, enquanto a lua governaria a noite. Gênesis 1, versos 14 a 16. Deus criou os pássaros e a vida marinha no quinto dia, querido ouvinte. Você que me assiste, você que ouve. Ele criou-os segundo as suas espécies. Gênesis 1, 21. O que indicava que as criaturas, por ele desenvolvidas, deveriam produzir-se ou reproduzir-se coerentemente, né? De acordo com as suas próprias espécies. No sexto dia, Deus criou as formas superiores de vida animal. Ele disse: produza a terra seres viventes. Veja bem, ouvinte, veja bem, você que é internauta, que está me assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, este vídeo, veja os detalhes maravilhosos, impressionantes desse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie. Animais domésticos,
répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 24. Depois disso, coroando a obra da sua criação, Deus fez o homem. E a Bíblia diz que Deus o fez à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, verso 27. Deus então, querido, querida, contemplou tudo quanto fizera e viu que era muito bom. Gênesis 1, versículo 31. Lembre-se que os céus, por sua palavra, se fizeram, assegura o próprio salmista, e pelo seu sopro, ou sopro da sua boca, o exército deles. Salmo 33, versículo 6. É importante a gente lembrar de que modo Deus operou, de que forma operou essa palavra criadora. Como foi que Deus criou? Acabamos de recitar um dos textos mais impressionantes da Bíblia em Salmo, né? Que Deus, pelo sopro de sua boca, fez existir tudo que há nesse planeta. Então, qual foi o modo que Deus operou através de sua palavra? Como foi que ele criou o planeta, a matéria? Lembrando que a palavra criadora e a matéria pré-existente, por exemplo, Deus ele usou algumas coisas que ele mesmo havia criado. Exemplo, para criar o homem, conforme o relato que eu acabei de falar sobre o Gênesis capítulo 1, ao criar o homem já existia o barro, né? Então ele usou a matéria já existente para criar o ser humano e para criar também os outros animais. Então, pare para pensar e note comigo, as palavras de Gênesis, disse Deus, apresentam a dinâmica, ordem divina responsável pelos majestosos eventos dos 6 dias da criação, conforme Gênesis capítulo 1. E cada ordem veio acompanhada de energia criativa que transformou o planeta sem forma e vazio ou vazia num lindo paraíso. Deus ordenou e tudo aconteceu, tudo passou a existir. Só relembrando o Salmo capítulo 33, verso 9. Verdadeiramente, diz o apóstolo Paulo, foi o universo formado pela palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, verso 3. Esta palavra criadora não era dependente de matéria pré-existente, ou seja, no hebraico a expressão é ex nihilo, ou seja, Deus fez tudo do nada. Isso significa que Deus não precisa de nada para poder fazer. Lembrou? Sacou? Muito bem. Então é o seguinte, Deus, ele criou Adão e Eva, por exemplo, e os animais, do pó da terra. Mas quem foi que criou o pó da terra? Evidentemente, o próprio Deus. A Bíblia diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, versículo 3. Embora por vezes Deus utilizasse, vou repetir, a matéria já existente, como quando criou Adão e os animais a partir do pó da terra, e a própria Eva, que foi criada a partir da costela deste homem, de acordo com Gênesis 2:7, versos também 19 e 22. Em última instância, Deus criou toda a matéria, querido. Isso não é fascinante, espetacular, sensacional? Muitas questões têm sido levantadas, né? Questões têm sido levantadas por muitas pessoas que estudam o espaço, que estudam a ciência e que estudam também a palavra de Deus no tocante à criação, né? Ao relato, segundo aparece em Gênesis. Porventura, as duas narrativas da criação que aparecem no primeiro livro da Bíblia contradizem uma à outra? Ou são elas coerentes entre si? São os dias da criação, querido ouvinte, você que me assiste, dias realmente literais ou representam longos períodos de tempo, como muita gente pensa? Porventura, os astros, Sol, Lua e as estrelas têm realmente apenas pouco mais de 6.000 anos de idade? Esses dois relatos da criação que aparecem respectivamente em Gênesis capítulo 1, verso 1,
a capítulo 2, verso 3, e em Gênesis também, no capítulo 2, do verso 4 até o verso 25, se harmonizam entre si. Vale lembrar que o primeiro relato apresenta em ordem cronológica a criação de todas as coisas. Já o segundo narra, começa apenas com as palavras: esta é a Gênesis, né? Tá lá, é o Gênesis de todas as coisas. Faz essa abertura do capítulo 2, né? A partir do verso 4, da família humana. E essa narrativa descreve o lugar do homem na criação. Não é estritamente cronológica, mas revela que todas as coisas contribuíram para criar um ambiente adequado para o homem viver. Ela fornece mais detalhes da criação de Adão e Eva e do ambiente que Deus providenciou no jardim do Éden do que o fizera o relato anterior. Adicionalmente, ela nos informa sobre a natureza da humanidade e do governo divino. Somente quando esses dois relatos da criação são aceitos como literais e históricos é que se harmonizam com o restante das Escrituras. Os dias mencionados no relato bíblico da criação representam períodos literais de 24 horas, típica da forma como o povo de Deus nos tempos do Antigo Testamento media o tempo. A expressão tarde e manhã, de acordo com Gênesis capítulo 1, especifica dias individuais, iniciando ao pôr do sol. Levítico 23:32 fala de uma tarde a outra tarde. E Deuteronômio capítulo 16, verso 6, corrobora também com esse texto, quando diz que o dia ele não termina ou não começa, né, e termina depois da meia-noite, e sim depois que o sol se põe. Não existe qualquer justificativa para se dizer que a expressão representa um dia literal em Levítico, por exemplo, e um período de milhões de anos em Gênesis. A palavra hebraica traduzida por dia em Gênesis capítulo 1 é Ion. Isso mesmo, lembre-se, a palavra hebraica é Ion. Quando essa palavra Ion se faz acompanhar de um número definido, sempre significa um dia literal de 24 horas. Por exemplo, Gênesis 7, verso 11, Êxodo 16, versículo 1, o que representa outra indicação de que o relato da criação está falando de dias literais, amigo, de 24 horas. Entendeu? Os 10 mandamentos oferecem outra evidência de que o relato da criação no Gênesis envolve dias literais. No quarto mandamento, por exemplo, Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, tudo o que neles há. E ao sétimo dia, o que é que Deus fez? Diz a Bíblia, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Você pode investigar nas Escrituras, faça como os bereanos na época de Paulo. Tudo que Paulo falava para os bereanos era interessante, só que mesmo assim eles iam ver se tudo que Paulo estava dizendo, né, estava escrito na Sagrada Escritura. Então pegue sua Bíblia, faça as anotações. Estamos em um estudo bíblico, tá? Aproveite para se inscrever no canal Pr. Emanuel Gonçalves. Vai lá no Facebook Pr. Emanuel Gonçalves ou no perfil Emanuel Gonçalves. Segue lá, se inscreve, que Deus te abençoe. Essa é uma doutrina maravilhosa, a doutrina do homem, que fala da criação da terra, dos céus, do planeta, dos seres humanos, dos animais. Como é bom estar com você estudando essas crenças da palavra de Deus. Então, Deus, conforme eu tinha dito, descansou, né, de sua obra como Criador do universo. Ele é o Deus poderoso. Aqui, Deus torna a apresentar sucintamente a história da criação. Cada dia, Ion, foi preenchido com atividade criadora. E depois, o sábado representou o clímax da semana da criação. É isso mesmo. Muita gente não entende
essa crença sobre o dia de guarda, mas o sábado, de 24 horas, portanto, comemora a semana literal da criação, amigo. O quarto mandamento não faria qualquer sentido se cada dia representasse, né, da criação, longos períodos de anos. Há pessoas que citam 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, que diz assim: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, tentando provar que os dias da criação não representam dias literais de 24 horas. Essas pessoas ignoram o fato de que a própria porção final do verso encerra com as palavras: e 1000 anos são como se fossem um dia. Aqueles que veem nos dias da criação períodos de milhões ou até mesmo de bilhões de anos estão questionando a validade da palavra de Deus, da mesma forma como Eva foi levada a fazê-lo, tentada pela serpente, gente. Então, Deus, ele criou a semana em 6 dias. Poderia criar em menos dias, mas ele fez referência a 6 dias, Ion, seguido do numeral, né? Cada dia da semana que ele criava, no final ele dizia: houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, logo em seguida, o número Ion aparece, então é um período de 24 horas. A língua hebraica, que é uma língua materna das Escrituras, do Antigo Testamento, mostra para nós o que significa um período de 24 horas e ponto. Nós cremos na palavra. A palavra de Deus é inspirada por Deus. Agora, um detalhe impressionante, importante. O que são os céus, né? O que são os céus? A gente acabou de dizer que Deus criou em 6 dias, né? Deus criou em 6 dias a terra. E o que são os céus? Algumas pessoas sentem-se perplexas, o que é compreensível, face aos versos que afirmam que Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1, né? E que ele fez o sol, a lua e as estrelas no quarto dia da semana da criação, há cerca de 6.000 anos. Muito bem. Porventura foram todos os corpos celestes trazidos à existência naquela oportunidade, amigo? Aí é que está o detalhe de alguns que têm dúvidas e questionam a palavra de Deus. A semana da criação, por certo, não envolveu os céus. Por isso que a Bíblia diz, ó, repito com vocês aqui, no capítulo 1, né? Diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele entra depois no verso 2 seguinte, criando, né, o planeta Terra, né? Então, Deus, ele envolveu os céus ao criar a terra. Que céus são esses, né? Onde Deus habita desde a eternidade? Será que em 6 dias, né, Deus também criou o universo onde ele habita? Não, amigo. Os céus de Gênesis 1 e 2 provavelmente se referem aos planetas e estrelas que se encontram mais próximos aqui do nosso sistema. O mais provável é que a Terra, em vez de ter sido a primeira obra do Criador, tenha sido, na verdade, a última. A Bíblia retrata os filhos de Deus, provavelmente os Adões dos mundos não caídos, encontrando-se com Deus em algumas partes distantes do universo. Tem uma referência interessante, se você depois tiver um tempinho, abra a sua Bíblia depois em Jó, capítulo 1, versos 6 a 12, onde se refere a essa conversa que Deus havia tido com seus filhos, suas criaturas, lá na eternidade. Aí nesse momento, nesse relato, aparece Satanás como representante do mundo caído. Então Deus, ele fez mundos que não caíram em desobediência. O único mundo que caiu em pecado foi o planeta no qual vivemos, que é o planeta Terra. Nessa história de Jó, impressionante, nos mostra que há seres que Deus criou em outros mundos. Foi justamente os Adões que eu mencionei a partir de alguns instantes. Então, até o presente momento, nós entendemos até aqui que Deus criou os céus e a terra. No caso, não estão se referindo aos céus onde ele habita, tá? E até esse momento, as experiências espaciais não conseguiram descobrir nenhum outro planeta habitado. Aparentemente,
Eles se situam na vastidão do universo, muito além do alcance de nosso sistema solar poluído, onde se acham garantidos contra a infecção do pecado. Eu acredito que o homem ele é muito inteligente, né? Sábio, né? Entendido. Agora, alguns, na verdade, extrapolam e querem conhecer muito mais do que o próprio Deus havia fornecido e do que o próprio Deus conhece. Eles dizem que há seres em outros planetas e até Hollywood, através de seus filmes, colocam aqueles seres de cor verde, cabeçudos, né? E etc e tal, né? Não é por aí. Os homens querem ir além do que não conseguem e começam a especular até mesmo a existência de Deus, se ele existe ou se ele não existe, tá bom? A gente tem que ter muito cuidado, né, quanto a isso. Deus, na verdade, gente, afinal, ele é o criador de todas as coisas. A pergunta que não quer calar é: que espécie de Deus é o nosso criador? Porventura esse personagem infinito está interessado em nós, diminutas formas vivas aqui no planeta Terra, localizadas num recanto afastado do universo, cheio de detalhes, cheio de pecados, cheio de dificuldades. Depois de criar o planeta, porventura prosseguiu Deus empreendendo coisas maiores e coisas melhores, amigo? O que é que você acha? Um Deus que tem cuidado dos seus, esse Deus, ele cuida de cada um dos seus filhos. Ele cuida de cada um e eu não tenho dúvidas quanto a isso. É um Deus que cuida de nós. É um Deus que sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. E sem sombra de dúvidas, isso implica que ao criar os céus e a terra, Deus estava preparando o ambiente ideal e perfeito para a raça humana. Ele fez os céus e a terra justamente para o bem-estar da humanidade. Por exemplo, a humanidade, homem e mulher, macho e fêmea, seria a gloriosa obra-prima da sua criação. Justamente para coroar no sexto dia a sua criação, Deus fez Adão e Eva. E esse relato revela como Deus é cuidadoso, planejador e estava preocupado com sua criação. Ele planejou um jardim especial como lar para Adão e Eva, nossos primeiros pais, impondo-lhes a responsabilidade de cuidar dele e de cultivá-lo. Criou os seres humanos com a capacidade de manterem relacionamento pessoal com ele. Essa relação não deveria, amigo, amiga, ocorrer pela força, mas de forma natural. Então Deus criou-os com a liberdade de escolha e a capacidade de amá-lo e servi-lo. Isso não é sensacional? Quem foi o Deus Criador? Uma pergunta que muitos querem fazer e muitos fazem na sua vida cotidiana. Todos os membros da divindade se envolveram na obra da criação, conforme Gênesis 1 fala: façamos o homem, versos 2 e 26 de Gênesis 1, diz que façamos o homem a nossa, então está no plural. A palavra Elohim, eu já estudei sobre isso na crença número 2, que fala da trindade, né? A palavra Elohim, o sufixo im, denota para nós que essa palavra está no plural, não no singular e não no dual. Só para lembrar, no hebraico, diferentemente do nosso idioma português aqui do Brasil, por exemplo, que estou falando do Brasil, existe dual, plural e singular. Já no nosso idioma brasileiro existe plural e singular. Já no hebraico, repito, há singular, há dual para duas pessoas, né? Singular uma pessoa, dual duas pessoas e plural mais de duas pessoas, né? A partir de três pessoas seria no hebraico Elohim, quer dizer Deus, ou seja, não uma unidade simples, mas uma unidade composta de três pessoas. E nós estudamos que essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, criaram o mundo, Elohim, tá? Só que a Bíblia diz que o agente ativo, contudo, dessa criação foi o próprio Filho. Já estudamos sobre a doutrina de Deus, a crença sobre o Filho.
o Deus Filho, o pré-existente Cristo. E em seu relatório da criação, Moisés escreveu, no princípio, lembram disso? Criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Trazendo novamente à cena essas palavras, no Novo Testamento, João, ele especificou o papel de Cristo na obra da criação, dizendo, no princípio era o Verbo, referindo-se a Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versos 1 e 3. Interessante, a Bíblia começa no princípio, no Antigo Testamento, Gênesis 1:1, e João no capítulo 1, versos 1 e 3, no Novo Testamento, faz referência à mesma criação, dizendo, no princípio era o Verbo. Então, a prova é que Jesus é o agente ativo da criação. Logo adiante desse mesmo texto de João, na mesma passagem, João torna abundantemente claro a quem se está referindo-se, né? No contexto. Ele diz, e o Verbo se fez carne. Quem foi que se fez carne e habitou entre nós, amigo? Cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Capítulo 1, verso 14 de João. Então, sem sombra de dúvidas, o Filho de Deus é o agente da criação. Jesus foi, portanto, o Criador, amigo, aquele que trouxe à Terra a existência através de sua palavra, Efésios 3:9 e Hebreus 1:2. Que demonstração maravilhosa do amorável Deus! Quão profundo é esse amor de Deus quando Cristo, com infinito e carinhoso amor, se ajoelhou sobre Adão, moldando o primeiro homem com suas amorosas mãos, certamente sabia que algum dia, no futuro, as mãos dos homens se volveriam maldosamente contra ele e lhe pregariam as mãos na cruz. Em certo sentido, a criação e o Calvário se fundem. Note, pois Cristo, o Criador, foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13, versículo 8. Querido ouvinte, sob a gourenta nuvem do Calvário, Cristo assoprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, sabendo muito bem que esse ato criativo haveria de privá-lo de seu próprio fôlego de vida. Que fantástica revelação da Escritura! Amor incompreensível constitui, pois, a base dessa maravilhosa criação. Eu vou para a parte final, dizendo para vocês qual é o propósito da criação. Porque Deus criou todas as coisas. O amor e o mover propulsor de tudo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus faz, uma vez que Ele é amor, diz lá em 1 João 4:8, Ele nos criou não apenas para que pudéssemos amá-lo, mas também para que Ele nos pudesse amar. Veja só, esse amor o levou a compartilhar na criação um dos maiores dons que Ele pode conferir à humanidade, a existência. Porventura, indica a Bíblia, então, qual o propósito pelo qual o universo e os habitantes existem? Sim, Deus criou, e o que Ele criou foi para revelar a sua própria glória. Através de suas obras criadas, Deus manifesta a sua glória. Vejam só o que o próprio salmista Davi escreveu. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Salmo 19, versos 1 a 4. Pergunto, por que razão ocorre essa exposição da glória de Deus? Amigo, amiga, a natureza funciona como testemunha de Deus. A intenção divina é que as obras criadas conduzam indivíduos em direção ao próprio Criador. Paulo expressa tal pensamento, tal maravilhosa verdade nos seguintes termos: porque os atributos invisíveis de Deus, assim
o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, versículo 20. Querido, à medida que somos conduzidos a Deus através da natureza, nós aprendemos mais acerca das qualidades desse Deus, qualidades que podem ser incorporadas à nossa própria vida. Assim, ao refletirmos o caráter de Deus, trazemos glória a Ele, preenchendo então dessa forma o propósito pelo qual todos nós fomos criados. Sabe por que Deus criou o mundo, amigo? Por que Ele fez os astros? Por que Ele fez os céus? Por que Ele fez a vegetação? Né? Não era a intenção do Criador que a Terra fosse um planeta solitário. Sim, foi para preencher. Ele criou tudo isso para ser preenchido. A intenção de Deus não era para que esse mundo fosse vazio. A Terra deveria ser habitada, conforme Isaías, o profeta messiânico que escreveu 700 anos antes de Cristo nascer, no capítulo 45 do seu livro, verso 8. Quando o primeiro homem sentiu a necessidade de uma companheira, o que é que Deus fez? Deus criou a mulher de seu próprio ser, de sua própria costela, Gênesis 2, verso 20, e 1 Coríntios, capítulo 11, verso 9. Foi assim que ele estabeleceu a instituição do matrimônio. E o Criador não apenas concedeu ao casal o domínio sobre o novo mundo, como também através das palavras frutificai e multiplicai-vos. Então, Gênesis 1, verso 28, nos demonstra que Deus concedeu-lhes o privilégio de participarem da obra da criação. Multipliquem, frutifiquem, enchei a terra. Para ir para os minutos finais da minha lição desta maravilhosa profecia bíblica, mesmo no livro de Gênesis, eu quero dizer para vocês que Deus estabeleceu um dia na semana, como eu já havia dito, o sábado do sétimo dia, para que pudéssemos relembrar semanalmente que somos criaturas feitas por Ele. O sábado representou o dom da graça, ao não falarmos daquilo que fizemos, e sim daquilo que Deus fez. Ele abençoou de modo muito especial esse dia, amigo, amiga, irmão, minha querida irmã, e o santificou para que jamais esquecêssemos que, além de muito trabalho, a vida deve incluir comunhão com o Criador, descanso e celebração das maravilhas, né, de sua criação. Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. Tendo em vista enfatizar a sua importância, o Criador fez o quê? Deixou-nos a injunção, no sentido de lembrar-nos deste sagrado memorial de seu poder criador, fê-lo situando o mandamento na porção central da lei moral, como eterno símbolo e sinal da criação. Isso está escrito em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8. E também em Ezequiel, no capítulo 20, verso 20, que fala que o sábado ele colocou para o seu povo de todos os tempos como um sinal entre ele e o próprio povo de Israel e o povo que viria a ser o Israel espiritual, que somos todos nós, independente de etnia, independente de raça, independente de cor. Deus ele instituiu o matrimônio e essa instituição sagrada foi outra relíquia que ele deixou para a humanidade. Além do sábado, o casamento, o matrimônio é uma das relíquias que Deus criou antes mesmo, amigo ouvinte, amigo que me assiste, antes mesmo que o pecado viesse ao planeta Terra. Durante a semana da criação, o que foi que Deus fez? Estabeleceu o matrimônio como instituição divina sagrada. Portanto, o casamento é uma instituição de Deus sagrada. E era o propósito dele que a sagrada união entre dois indivíduos fosse indissolúvel. Eu falo de dois indivíduos, né? Homem e mulher, macho e fêmea. O homem deveria unir-se à sua esposa e constituir com esta uma só carne. Gênesis 2, verso 24.
né? Aí vemos então a base para essa verdadeira autoestima. A criação foi feita com esse objetivo também. O relato da criação estabelece que nós fomos feitos à imagem de Deus e esta compreensão provê um genuíno conceito no tocante ao valor do indivíduo. Não deixa qualquer espaço para que tenhamos a nós mesmos em pouco valor. Efetivamente, recebemos um lugar singular na obra da criação de Deus, recebendo o privilégio especial de manter constante comunicação com o Criador e a oportunidade de nos tornarmos mais semelhante a Ele. Essa é a base para o verdadeiro companheirismo. O ato criador de Deus estabelece a sua paternidade e revela a irmandade existente entre os componentes da família humana. Sabe, Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos, independentemente de sexo, etnia, nível de escolaridade intelectual, posição social. Todos fomos criados à imagem de Deus. Portanto, todos somos iguais diante do poderoso Deus do universo. Esse conceito, se compreendido e aplicado entre nós, eliminaria por completo o racismo, a intolerância ou qualquer outra forma de discriminação, você não acha? Então, uma vez que Deus nos criou, nós lhe pertencemos. O fato implica que repousa sobre nós a sagrada responsabilidade de desempenharmos fielmente a administração sábia de nossas faculdades físicas, mentais e espirituais. Agir em completa independência, por exemplo, face a um Criador, representa o ponto mais alto de ingratidão. Então não seja independente, querido ouvinte. Não seja independente, amiga, do seu Criador. Deus nos dá uma grande responsabilidade pelo ambiente em que vivemos. Durante a criação, Deus colocou o primeiro homem e a primeira mulher num jardim, capítulo 2 de Gênesis, verso 8. Para quê? Eles deveriam guardar o jardim, cuidar do jardim, cultivar a terra e exercer domínio sobre toda a vida animal. Gênesis 1, 28. Sabe o que isso significa, querido? Sabe o que isso significa, querida? Que recebemos de Deus a incumbência de preservar o ambiente. Tá? O Criador, ele orientou aos nossos primeiros pais, a Adão e Eva, no sentido de cultivar e guardar lá o jardim, conforme Gênesis 2, verso 15, e o fato de haver Deus atribuído essas tarefas físicas ao ser humano, né, no mundo até então perfeito, que naquela época era ainda perfeito, mostra o quê? A dignidade do trabalho, do labor manual, né? A cada etapa da criação, Deus verificava aquilo que havia feito e concluía dizendo que era bom. Gênesis 1, versos 10, 12, 18, 21, 25. Ele enfatizou. A partir do momento que ele cria o homem e a sua esposa por último, de sua costela, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 31, ele diz: e foi muito bom. Portanto, a matéria criada não é intrinsecamente má, e sim boa, amigo. Sabe qual é o remédio para o pessimismo, para a solidão e a falta de significado? É acreditar que Deus criou a humanidade para habitar nesta terra e para trazer paz e alegria. A narrativa da criação mostra que, em vez de resultar de mudanças acidentais comandadas por um processo de evolução, como muita gente crê na evolução, todas as coisas criadas vieram à existência com um propósito. Tá? A raça humana foi designada a ter um relacionamento eterno com o próprio Criador. Quando compreendemos que nossa criação ocorreu com um propósito, a vida se torna significativa e rica, e a dolorosa sensação de vazio e falta de satisfação que tantos expressam desaparece, amigo, substituída pela calidez do amor do Pai. A lei de Deus, ela existia antes da queda, lá na criação. Em seu estado de perfeição e santidade, os seres humanos achavam-se sujeitos à lei. Ela advertia contra a autodestruição, estabelecendo igualmente os limites da liberdade. Gênesis 2,
verso 17. O que é que Deus disse para o nosso primeiro casal? Ó, vocês podem comer livremente, está aqui escrito, Gênesis, né? Podem comer, capítulo 2, né? Verso 17 em diante. Podem comer livremente de toda árvore que dê fruto, que tenha fruta. Então, mas exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí nós conhecemos a história. Eles comeram do fruto que Deus havia proibido, tendo em vista salvaguardar a felicidade e paz dos súditos do reino de Deus. Gênesis 3 conta como o pecado entrou. E por falar nisso, é outro assunto para outra crença e para outro momento. Mas só para dizer para vocês como faz parte da criação, né? Da criação, é importante a gente entender que Deus criou a lei, a sua lei de amor, conforme é eterna e conforme o seu caráter, para proteger os seus filhos. E o Criador da vida prossegue nessa de criar a humanidade, de criar tudo para o ser humano, né, para o bem-estar do ser humano, prossegue envolvido nesse processo de formação da vida, tornando então sagrada a própria vida humana. Davi, o grande cantor, louva a Deus pelo seu envolvimento no nascimento dele próprio, nos seguintes termos: ó Deus, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ó Deus, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Salmo 139, 13 a 16. Que espetacular informação da Sagrada Escritura. O profeta messiânico Isaías diz que o Senhor identifica como aquele que te formou desde o ventre materno. É isso mesmo, amigo. Isaías 44, 24. Deus te formou desde o ventre materno. Sendo a vida um dom de Deus, devemos manifestar a ela o maior respeito. Você não acha? Mais que isto, temos a responsabilidade moral de preservá-la. Deus, com sua obra maravilhosa, prossegue evoluindo, criando para o nosso próprio bem. Será que ele concluiu a sua obra criadora? O relato da criação conclui com estas palavras: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 1. O Novo Testamento afirma, e vou agora para a parte final, não é, da mensagem de hoje, desse estudo. A palavra de Deus, o Novo Testamento, né, ele afirma que Deus criou, né, todas as coisas e foi completada na fundação do mundo, Hebreus capítulo 4, verso 3. Isso significa que a energia criadora de Deus não mais se encontra em operação de jeito nenhum, de forma alguma. O poder criativo ainda opera, né, de várias maneiras. Exemplo, 4.000 anos após a criação, um centurião disse a Cristo, lembram dessas palavras? Senhor, apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Mateus 8, verso 8. Né? Exatamente como fizera na criação, Jesus falou, e o servo foi imediatamente curado. O servo daquele centurião. Ao longo de todo o ministério terrestre de Jesus, a mesma energia criadora que trouxe vida ao inanimado corpo de Adão fez com que as pessoas ressuscitassem dentre os mortos e infundiu nova vida aos enfermos que suplicaram seu auxílio. Deus ainda continua criando, amigo, e criando oportunidades, curando, livrando toda a humanidade do mal. Deus continua criando com a sua própria palavra. Você acha que você está respirando por quê? Eu respiro por quê? Porque Deus diz, respire, Emanuel. Continue com vida, Emanuel. É isso mesmo. Deus é o autor da vida. Nem este mundo e nem o universo
como um todo, se mantém através de algum poder que lhe seja inerente. O Deus que os criou preserva-os e sustenta. A Bíblia diz que ele cobre de nuvens os céus e prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Salmo 147, versos 8 e 9. E Jó, capítulo 26, de 7 a 14. Ele sustenta todas as coisas, querido, através de sua palavra, e nele tudo subsiste. Paulo fala isso em Colossenses 1,17 e Hebreus 1,3. Entende? Você só respira, você só existe, eu respiro e eu só existo porque Deus diz: viva. Amém? Glória a Deus por isso. Nós somos dependentes de Deus para o funcionamento de cada célula existente em nosso organismo. Se Deus quiser que nós morramos, nós morreremos. Mas se Deus quiser que nós sejamos curados, nós seremos curados. Cada respiração, cada batimento cardíaco, cada piscar de olhos fala, meu querido ouvinte, do cuidado de um Criador amorável. Olha o que diz a palavra de Deus, nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, verso 28. O poder criativo de Deus não se encontra envolvido apenas na criação, há milênios, 6.000 anos atrás, mas na verdade, na redenção e restauração de todas as coisas. Deus torna a criar os corações. Paulo afirmou: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. Isso não é fenomenal, querido? Se alguém está em Cristo, continua o apóstolo para os gentios, é nova criatura, segundo aos Coríntios 5, verso 17. Deus, querido, Deus, minha querida ovelha, que governa as muitas galáxias através do cosmo, utiliza o mesmo poder criador para recriar o mais degradado pecador, fazendo-o novamente sua própria imagem. Esse poder redentor e restaurador não se limita a modificações de vidas humanas. O mesmo poder que originalmente criou os céus e a terra ocupar-se-á depois do julgamento final em recriá-los, tornando-os uma nova e magnificente criação. Oh, querido ouvinte, oh, querida ovelha, eu quero concluir dizendo que dessa forma, em Jesus Cristo, a criação e a salvação se encontram. Aleluia! Glória a Deus por isso. Ele criou um universo majestoso para mim e para você. Um mundo perfeito. Tanto os contrastes quanto os paralelismos entre criação e salvação representam algo de muito significado. Por ocasião da criação, Cristo ordenou e logo tudo aconteceu. Em vez de longos períodos de metamorfose, como muitos dizem, sua palavra criadora, e que ele foi responsável pela criação, em 6 dias criou ele todas as coisas. Todas as coisas. Ainda assim, poderíamos perguntar, por que utilizou ele 6 dias, pastor? Não poderia ele haver falado apenas uma vez, trazendo imediatamente todas as coisas à existência? Sim, poderia. Talvez ele tenha desfrutado do prazer de ver o nosso planeta ser organizado ao longo de 6 dias. Ou ainda, este período mais longo tenha tido a ver com o valor que ele atribui a cada coisa criada, ou com o seu desejo de demonstrar que o ciclo semanal de 7 dias deveria servir de modelo para as atividades e o repouso que ele designou ao ser humano, no que se refere ao santo dia, ao sábado. Entretanto, observemos que a salvação não foi trazida a lume apenas pela palavra de Cristo. O processo de salvar pessoas tem se estendido ao longo de milênios, não é verdade? Envolve o velho e o novo concertos. Os 33 anos e meio da vida de Cristo sobre a terra e aproximadamente 2.000 anos posteriores ao início da intercessão celestial. Nós encontramos aqui um vasto período de tempo, de acordo com a cronologia bíblica,
São aproximadamente 6.000 anos desde a criação e as pessoas ainda não retornaram ao jardim do Éden. O contraste existente entre o tempo requerido para a criação e aquele necessário para a recriação demonstra que as atividades de Deus sempre ocorrem no sentido do maior interesse por você, amigo, pela raça humana. A brevidade da criação revela sua ânsia em trazer à existência indivíduos plenamente desenvolvidos, capazes de desfrutar de suas obras criadas. Isso não é fantástico? Se Deus houvesse postergado o término da criação, fazendo-a depender de um processo de desenvolvimento gradual, para cuja conclusão se fizessem necessários longos períodos de tempo, isto teria sido contrário ao amorável caráter dele. O período de tempo necessário para levar a efeito a recriação revela o amorável desejo divino de que o maior número possível de pessoas se salve. No Éden, Cristo proferiu sua palavra criadora. Em Belém, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Criador tornou-se parte da criação. Quão indescritível condescendência! Embora ninguém tivesse testemunhado a divina criação do mundo, muitos puderam testemunhar o poder que restaurou a vista aos cegos, a fala aos mudos, a cura dos leprosos e a restauração da vida aos mortos. Cristo veio, querido, Cristo veio, minha irmã, como o segundo Adão. Lembram do detalhe que diz o apóstolo? O novo começo da raça humana. Romanos capítulo 5. Ele deu ao homem a árvore da vida no Éden. O homem pendurou no Calvário. No paraíso, o homem retratava a imagem e semelhança do Criador. No Calvário, o homem foi colocado na posição de um vil criminoso. Em ambas as sextas-feiras, lembram? A da criação e a da crucifixão, a expressão está consumado ou equivalente foi proferida em relação ao término da obra criadora, Gênesis 2:2. Na primeira, Cristo exerceu sua função como Deus. Na segunda, ele o fez como um homem. Uma utilizou o mais extraordinário poder, a outra suportou o sofrimento humano. Uma foi efetuada para durar algum tempo, a outra estender-se-á por toda a eternidade. Uma sujeitou-se à queda, a outra representou a vitória sobre Satanás. Amém? Foram as perfeitas e divinas mãos de Cristo que pela primeira vez concederam vida ao homem e são as mãos de Cristo perfuradas e sangrentas que oferecem ao homem a vida eterna. Assim, pois, o homem não é apenas criado, ele pode ser recriado. Ambas as obras de criação representam o trabalho de Cristo. Nenhuma delas proveio do íntimo do próprio homem, como resultado de desenvolvimento natural. Criados à imagem de Deus, temos sido chamados para glorificá-lo, amigo. No coroamento da obra criadora, Deus convida a cada um de nós para que entre em comunhão diária com Ele, em busca de seu poder regenerador. Desta forma, para a glória de Deus, seremos capazes de refletir mais plenamente a sua imagem. Que maravilha! Deus é o nosso Criador. Deus também é o nosso mantenedor. E mais ainda, Ele veio aqui e tornou-se o nosso Salvador. Oh, querido, eu concluo dizendo para você como é maravilhoso entender a obra que Deus fez para a humanidade. Eu quero concluir, mas eu gostaria de dizer que eu amo muito ao meu Pai Celestial, ao próprio Filho que veio ao mundo e criou a humanidade e veio salvar, e ao Espírito Santo, que hoje é o vigário de Cristo e representante de Cristo, de Deus
aqui na terra. E peço a Ele que me dê coragem, me dê força para que continue crendo que Ele está no controle não apenas do cosmos, dos céus, mas Ele está no controle desta terra e também no controle da minha e da sua vida. Você gostaria de dizer a mesma coisa que eu agora, nesse momento? Mas antes, eu gostaria que você ouvisse o Grupo Orion cantar. Joel canta, nesse momento, da existência poderosa de Deus. Enquanto você ouve, Deus existe. Entregue sua vida, entregue seu coração a Jesus, enquanto você ouve essa linda canção. Eu posso ver no lírio ou no jasmim o amor de Deus florescer, uma beleza tão natural que sai a perfumar, que sai se esvai a perfumar. Deus existe, está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor que pode ajudar a te salvar. Você sorrir e transmitir o amor que existe dentro de ti. Faça da vida uma canção que fale só do amor e do perdão, que fale só do amor e do perdão. Deus existe, está de uma maneira toda especial. Venha
me salvar. Obrigado, Grupo Orion, pela linda canção, ao Joel que interpretou de forma maravilhosa que Deus de fato existe. Assim como você está, se puder, comigo, feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus eterno, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos revelou através da sua palavra que existe alguém preocupado com esta raça de pecadores, com esta raça de seres humanos, que um dia o Senhor criou perfeito e o pecado entrou no planeta e devastou a humanidade, fazendo com que se distanciasse cada dia mais do seu Criador eterno. Mas aqui estamos, Senhor, arrependidos, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque o Senhor veio à Terra através de Cristo, o Deus homem, o homem totalmente e o Deus totalmente, para nos aproximar da Tua presença, que estávamos tão distantes da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado por ser o nosso Criador, mantenedor e Salvador. Que a Tua graça esteja sobre nós. E muito obrigado, porque Tu estás sempre no controle do universo, do planeta Terra e no controle da nossa existência. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos o Teu perdão, pois Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais uma crença da Palavra do Senhor. Mas lembre-se, não se esqueça, que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Até o próximo encontro. Que Deus abençoe você. Tchau.